Olá! Inaugurando um novo conteúdo no meu novo canal que se chama Lugar Prático. Esse conteúdo são práticas de geografia, aulas de geografia de uma maneira mais atualizada, com novos conteúdos ou novas abordagens teóricas, pensando na geografia como ciência, uma ciência do presente e do futuro. E também trazendo neste novo canal as pílulas de ciência popular, que é uma proposta nova, é um conteúdo novo, mas o conteúdo de hoje é sobre aulas, tentando abordar as aulas antigas, tradicionais, com novas teorias, com teorias do presente para o futuro. Então, vamos praticar? A aula de hoje, o assunto é sobre Nordeste, o Nordeste brasileiro. Como é que a geografia ela aborda a questão do Nordeste? O mapa sobre o percentual das pessoas com 10 anos ou mais de idade com acesso à internet por estado da federação no ano 2015 mostram ainda como o Nordeste possui menos população a partir de cada estado, dos seus novos estados, mas a população, o peso do percentual é de acordo com a população de cada estado. Então, o Nordeste tem alguns estados que possuem até 60% de população, até 60% de população, mais ou menos, 58%, como o Rio Grande do Norte, a Paraíba e a Bahia, Sergipe, enquanto que os outros ficam entre de 35% a 47% da população com acesso à internet. Ainda é uma população não tão conectada. O Nordeste ainda possui muitos estigmas, mitos, algumas falácias sobre o que é o Nordeste, o nordestino, a geografia do Nordeste brasileiro. Ainda se guarda no imaginário popular ou massificado antigos dilemas do Nordeste, como o tipo nordestino do cabeça chata, o nordestino chamado de Paraíba ou baiano. É uma imagem preconceituosa e longe da realidade atual do nordestino. O que se mantém da antiga questão regional é a intensificação da pobreza. Só que a pobreza na região do Nordeste, ela é diferente da pobreza da região Sudeste, por exemplo. E isso seria o que eu me dedico a estudar, essas diferenças na intensidade da pobreza e nas características da riqueza, as desigualdades territoriais no Brasil. E essas desigualdades, na minha tese de doutorado, eu abordei através de uma fórmula geográfica, a maior ou menor proporcionalidade de uso ou de contato que as pessoas têm com as condições atuais do meio técnico-informacional, que é esse meio em que nós vivemos hoje, que é a cara da geografia, as condições geográficas da atualidade, que se materializam de diversas formas. Então, os nossos lugares, eles são praticados a partir dos contatos imediatos que nós temos com os objetos que predominam na contemporaneidade, como o telefone multifuncional, o que se chama de smartphone. Então, todos esses dilemas têm a ver com a propagação, a dispersão desse meio geográfico que nós vivemos, os contatos que nós temos. E a pobreza no Nordeste do Brasil, que em certa medida se assemelha com a região Norte, tem muito a ver com essa dispersão do meio e como os objetos desse meio eles vão se concretizando e se materializando.
o acesso à internet tem sido um dos problemas no contexto da pandemia, foi que isso se verificou com mais intensidade. Mas a região Nordeste não é mais uma região atrasada. O problema da seca, que era um problema social, não se faz mais naquela gravidade, naquele tom intensificado. Hoje o Nordeste ele vivencia novos problemas. Não confundir seca com período de estiagem. Os períodos de estiagem são comuns. A região Nordeste ela possui característica de duas estações. São a estação chuvosa e a estação de estiagem. E há períodos em que essa estação de estiagem, ela se prolonga, ela se torna mais agressiva, e era isso que marcava a seca, porque não havia possibilidades de vida para as pessoas que imigravam. Também era uma condição mundial, do capitalismo mundial, industrial, que criava novas materialidades com as cidades. Hoje, com as transformações, a modernização e as transformações do sistema capitalista, do modo de produção, as megas modernizações e tecnificações do território, como eu chamo, isso na literatura geográfica que eu pratico, não foi eu quem criou esse termo de tecnificação do território, mas isso vem ocorrido no campo brasileiro e transformado a região Nordeste. Então, essa preparação do território que possibilita essa dispersão do meio vai se concentrar em algumas localidades, como a fruticultura irrigada, por exemplo, os parques eólicos, que são muito... o Nordeste se destaca nos parques eólicos, também por uma condição climática e geomorfológica, mas também decisões políticas. Então, e essas exigências do capitalismo mundial, que seleciona localidades, ou seja, é uma lógica, uma ordem, uma lógica que vem de fora, é uma lógica externa que modifica localidades, ou seja, tecnifica territórios, tecnifica um território, uma localidade, e isso faz com que o uso seja um uso corporativo do território, uma verticalização que promove uma grande tecnificação do território, mas isso intensifica desigualdades. Então, a questão do Nordeste hoje está ligada a como é que é a vida dos trabalhadores no campo, como é que essa pobreza se caracteriza hoje, essa desigualdade, como é que as pessoas elas acessam o meio técnico informacional, usam, estão inseridas, como elas recebem o meio. Essa é a grande questão hoje. E no norte também do país, que tem um grande problema de acesso. O meio ele chega às pessoas hoje, dada o avanço da revolução tecnológica, com celular, com acesso à internet, mas muitas pessoas têm dificuldade ainda, estão fora desse período digital e virtual que nós vivemos hoje. Isso foi muito sentido na pandemia para mitigar os problemas relacionados ao contágio do novo vírus, da Covid-19, foi se estabelecido a educação à distância, por exemplo, virtual, como uma modalidade aí temporária, mas foi percebido que muitas pessoas não têm acesso por uma questão mesmo financeira, social, de classe. Então, quais são as novas características da classe trabalhadora e dos pobres, sobretudo dos pobres? Para a gente, ser pobre geograficamente ou rico depende da maior ou do menor nível de acesso
aos objetos e aos conteúdos do meio geográfico atual, que é técnico, científico e informacional. Então o Nordeste ele não é mais atrasado, mas há um grande problema a nível de comparação entre as regiões nordestinas sobre a pobreza, né? As condições de pobreza e riqueza. Sobretudo os mais pobres, a nível nacional, eles estão distribuídos, eles vivem no Nordeste e no Norte do país. Outro dado que trazemos é o mapa do produto interno bruto das pessoas, e correlacionado com as pessoas pobres ou indigentes, né, os miseráveis, e percebam como o Nordeste ainda tem uma população muito pobre e miserável com relação à população do país, do percentual, e embora o estado do Maranhão seja aquele que tem o maior número de pobres indigentes, essa situação ela pode ter se transformado em virtude de algumas políticas, né? É preciso rever os dados, porque a pandemia alterou esse contexto nacional e ainda não temos dados novos para observar os impactos da pandemia e também as políticas particulares de cada estado. Mas o Nordeste ainda se apresenta como um estado onde a intensidade da pobreza é muito grave e alarmante. Não significa dizer que no Sudeste, no Sul, na região concentrada do Brasil, não existam indigentes, miseráveis, pobres, sim. E talvez, eu levanto essa hipótese, essa pobreza nas grandes metrópoles brasileiras, sobretudo na região concentrada do meio técnico informacional, que pega ali as regiões oficiais do Sudeste e do Sul do país, é uma pobreza mais profunda, mais obscura, diferente da pobreza do Nordeste e do Norte, que ainda guarda heranças da época dos grandes latifúndios, das oligarquias. Só que isso tem se transformado. Hoje em dia as oligarquias estão com cara diferente, cara nova, e tudo isso precisa ser estudado para compreendermos a região Nordeste do país contemporaneamente e com vistas ao futuro. Esta é a região concentrada, que é aquela região de maior destaque em concentração dos atributos e dos imperativos do meio técnico científico informacional, objetivados pelos objetos, materializados a partir dos objetos, que constituem uma tecnificação muito densa de objetos megatecnológicos e que correspondem às características do meio geográfico atual. Então, nós vamos começar a exibir conteúdos sobre aulas de geografia do ponto de vista de uma ciência nova, uma ciência popular, mas uma ciência que tem um lugar como prática, ou seja, uma ação humana. E a gente consegue perceber por esses mapas que eu exibi aqui nesse conteúdo dessa aula, o quanto a região Nordeste ainda precisa de uma política nacional. E vale destacar, observando os mapas que foram aqui exibidos, vale destacar a importância da política de um dos grandes intelectuais brasileiros, o Celso Furtado, que participou da política de uma forma ativa como técnico no planejamento nacional, quando a questão Nordeste e as desigualdades regionais eram um grande problema para se pensar o Brasil. E ele é um dos intelectuais que se dedicou à política e elaborou uma política nacional de desenvolvimento econômico. Depois ele critica o conceito de desenvolvimento, mas essa política ela propiciou chegar à realidade hoje do Nordeste. Ela inicia o combate às secas com a Sudene, que nasce do GTDN, a Sudene e a Sudan para o norte do Brasil. Sobretudo por Nordeste, a realidade mudou bastante de lá para cá.
com políticas recentes também, como no caso das cisternas, né? E a polêmica transposição do Rio São Francisco. Mas foram políticas que efetivamente transformaram a realidade nordestina, a formação do Nordeste. São políticas que realmente transformaram a realidade nordestina, essa região, que é uma delimitação política sempre, mas que pode ser um instrumento político e tem sido, né? A gente pode observar também que o Nordeste, as regiões, né? É bom que a gente tenha consciência, assim, de trabalhar o Nordeste do ponto de vista da geografia, com o conceito de região. E para estudar o Nordeste, a gente vai vendo a formação territorial do Nordeste, para se entender como o Nordeste chega até hoje, como ele está inserido nesse contexto da globalização, as transformações e as atualizações ou permanências de antigos problemas, como a questão da pobreza. Um dos problemas atuais do Nordeste é o processo de desertificação, que isso tem a ver também com a produção econômica na região, esses usos do território muitas vezes corporativos e agressivos, sem um planejamento mais localizado e do ponto de vista mais totalizante do país e da região. Então, a desertificação do semiárido, por exemplo, é um dos problemas atuais que precisam ser pensados. E pensar uma política para o Brasil hoje, eu proponho e eu pratico nos meus estudos uma política de base territorial comum. Essa ideia não é minha, ela foi proposta pelo professor Milton Santos no Espaço do Cidadão e também com influência do Darcy Ribeiro no Povo Brasileiro, que fala dessa base comum que nunca foi elaborada no Brasil, malgrado aqui e acolá algumas tentativas isoladas, como a participação do Darcy Ribeiro no governo do estado do Rio de Janeiro, e também do Celso Furtado, por exemplo, quando estava à frente das políticas de desenvolvimento econômico no país, com a SUDENE, a SUDAN, as superintendências que ainda são ativas, mas que precisavam de uma política nacional, um projeto nacional que tivemos. Curiosidade é que estados ditatoriais, como o governo do Getúlio Vargas, em 1940, e os governos da ditadura militar, eram governos que tomavam para si processos de regionalização nacional e tinham políticas, né, mais abrangentes e totalizantes do ponto de vista do Brasil, né? Então é preciso retomar e revisitar isso com governos democráticos e progressistas para pensar um Brasil para todos, tendo uma base territorial comum. E essa base territorial comum, ela tem que ser planejada a partir de políticas totalizantes. Quais os objetos que nós queremos ter para todos? Porque um dado importante da geografia é que nunca vai existir um território homogeneizado, totalmente igual. Grandes objetos, grandes equipamentos de uso coletivo ou mesmo até privado, é impossível estar em todas as localidades. Então, sempre há uma distribuição diferente. O problema é as desigualdades que isso promove. Então, é preciso se pensar objetos que sejam essenciais para promover humanidade e civilização para os brasileiros. Então, é preciso pensar esses objetos. Darcy Ribeiro tem propostas nesse sentido. Ele foi junto à educação, cultura, lazer, esporte, promover processos humanizadores para as pessoas. Então, é isso. Pensar o Nordeste atualmente é observar como é que está a pobreza, a dispersão do meio técnico e informacional, como é que as pessoas têm acesso, quais os lugares que as pessoas praticam.
Uma curiosidade do Nordeste é que as políticas do governo de esquerda fizeram com que o Nordeste resistisse às fake news. Então, foi uma eleição em que o Nordeste praticamente em massa não aderiu ao discurso das notícias falsas, chamadas de fake news, e isso tem a ver com políticas, né? Infelizmente ainda são políticas compensatórias, imediatistas, não são políticas de Estado ou estruturais, mas foram políticas que mudaram, mesmo que momentaneamente, a realidade brasileira e do Nordeste. Só que com a pandemia tudo se alterou, não temos dados ainda para verificar as consequências da pandemia e dos agravos que o Brasil vem passando. Mas isso é questão para outras aulas, outros assuntos, outros conteúdos deste canal. E falar do Nordeste hoje não é mais falar de uma região atrasada. O Nordeste sim ainda é uma região de contrastes, como dizia o Manuel Correia de Andrade, mas os contrastes são diferentes, tudo se transformou. Ainda há o grande latifúndio? Mas como é que ele está agora nesse contexto da produção mecanizada, da tecnificação do território? Né? As fruticulturas, elas têm devastado, tem tido um novo tipo, um novo homem do campo, que também está conectado à internet, que também está recebendo informações. Então, o que é que tudo isso muda? São questões para se pensar. Mas para a formação do geógrafo, terminando a nossa aula, o nosso conteúdo de hoje, bem breve, bem sucinto, são mais sínteses, terminando esse assunto, esse conteúdo, pensar o Nordeste, para a gente ter essa ideia da região, é preciso saber o que é uma região, adotar o conceito de região. Eu pratico a região como sendo um instrumento da política. O Pierre Georges e o Kaiser falam da região como uma intervenção política. E a Sudene foi uma política regional, que é uma das propostas do Pierre Georges e do Kaiser na geografia ativa. Então eu pratico essa definição de região e a partir daí você vai estudando a região Nordeste, revisitando antigos clássicos como A Terra e o Homem no Nordeste, do Manuel Correia de Andrade, Elegia para uma Religião, né, do Chico de Oliveira, que não é da geografia propriamente, mas é um clássico para entender as bases da formação territorial da região Nordeste. Só que hoje o Nordeste não é mais o mesmo que foi pintado pelo Manuel Correia ou pelo Francisco de Oliveira. É um novo Nordeste e precisamos entender, né? A população brasileira, a massa, quando pensa em Nordeste, ainda está ligada àquele imaginário pintado antigo, do Nordeste atrasado, do nordestino, mas o nordestino não é mais aquele nordestino do passado. É um novo homem, como todo brasileiro hoje é um novo homem. Um novo humano, melhor dizendo. Então, um novo ser humano tem surgido aí, que muitas vezes é um ser humano que tem sido muito manipulado por causa da pobreza estrutural que há no país. Mas isso é tema para outros conteúdos dessas aulas aqui do meu lugar prático. Muito obrigada e até a próxima.